Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago hoje mais um vídeo de diferenças entre a Light Novel e o anime de Re:Zero. E neste vídeo eu trago a parte 2 do volume 6. Para aqueles que não sabem, o meu canal começou com vídeos contando sobre as diferenças entre a Light Novel e o anime. Estes vídeos não têm spoiler e eu apenas conto que o anime cortou da Light Novel. Eu já gravei sobre os 5 primeiros volumes da Light Novel e para aqueles que ainda não assistiram, eu estou deixando o link da playlist na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O capítulo começa com o Subaru observando a Priscila lendo um livro. Ele estava esperando ela terminar a leitura para que assim ele pudesse conversar com ela. A postura dela parecia ter uma magia que fazia o Subaru querer observá-la para sempre. A novel exalta bastante a beleza da Priscila. Apesar disso, o Subaru começou a pensar se a Priscila iria ler todo o livro antes de conversar com ele. Era algo bem provável, uma vez que a Priscila não tinha bom senso. Embora o capítulo tenha começado assim, a Priscila não foi a primeira opção do Subaru. Primeiramente, ele foi na mansão do Reinhard pedir ajuda para ele. Só que quem recepcionou o Subaru foi um casal de idosos, o qual disseram que o Reinhard e a Felt haviam voltado para a mansão principal há 2 dias atrás. Eles até poderiam entrar em contato com ele, mas o Subaru percebeu que havia uma distância muito grande entre a mansão dos Astrias e a mansão do Roswell, e como o tempo era limitado, o Reinhard não poderia ajudá-lo naquele momento. Galera, uma curiosidade extra para vocês. Esse casal de idosos não são 2 pessoas aleatórias que foram introduzidas na história apenas para dizer que o Reinhard não estava na mansão. Eles na verdade são o Green e a Carol. Se vocês não sabem quem são eles, o Green e a Carol defenderam Lugnica na Guerra Demi-Humana. Eles se conheceram na guerra e foram se apaixonando aos poucos, até que se casaram. Tudo isto é contado nos volumes X2 e X3. E por meio das side stories da Felt no Artwork Rebox, a gente descobriu que a Carol e o Green estão trabalhando na mansão Astria, servindo ao Reinhard. Foi algo que nos surpreendeu, mas era o esperado, uma vez que o clã Remains, a qual a Carol pertence, servia os Santos das Espadas. Inclusive, a própria Carol foi assistente pessoal da Therese quando ela era Santa da Espada. De qualquer forma, o que importa aqui é que esse casal de idosos não eram pessoas aleatórias, mas sim o Green e a Carol. Voltando-se então para as diferenças entre a Light Novel e o anime, o Subaru ficou extremamente frustrado. Ele até mesmo chamou o Roswell e o Reinhard de inúteis, pois quando ele precisava deles, eles não estavam. Naquele momento, o Subaru só tinha 2 opções, e ele se recusava a pedir ajuda ao Julius. A Ren perguntou o que o Subaru iria fazer agora, e quando ela iria sugerir alguma ajuda, ele a interrompeu e disse que ela não precisaria fazer nada, apenas observá-lo. Ele próprio quem deveria fazer tudo. Do contrário, ele não seria capaz de proteger a Ren, e não teria sentido em salvar a Emília e os moradores da vila, e muito menos se livrar do ódio que ele nutria pelo Betelgeuse. E nesse momento ocorre uma cena incrível. O Subaru para de pensar e começa a refletir nas palavras da Crush. Pois segundo o raciocínio que ele teve agora, parecia que matar o Betelgeuse era mais importante que salvar a Emília e os outros, assim como a Crush o criticava. Só que o Subaru ele deixa de pensar nisso e fala que isto era nada demais, ele estava fazendo certo. E com esse pensamento, na manhã seguinte, ele retornou ao Distrito Nobre para ir à mansão da Priscila. Chegando lá, ele observou a mansão da Priscila, que se destacava de todas as outras. Era muito decorada, tinha telhado de ouro e várias estátuas. Todas as janelas eram decoradas e era muito extravagante. A mansão refletia a personalidade snob dela. E o mais legal disso tudo é que toda essa decoração não era do proprietário anterior, mas foi feita com urgência do dia para a noite sob ordem da Priscila. O Subaru e a Ren encontram com o Aldebaran e eles começam a conversar. E o Aldebaran revela que a Priscila se considerava a mulher mais bela de todas, por isso ela não tinha empregadas domésticas, mas apenas mordomos pivetes. O Subaru acabou cortando o assunto e perguntou se ele poderia entrar. Apesar da pergunta, ele acreditava que a Priscila não os receberia, pois era bem cedo, e ele acreditava que ela estava dormindo. Só que para a surpresa do Subaru, a Priscila permitiu a entrada deles, e o Aldebaran disse que ela era uma pessoa que dormia cedo e acordava cedo. Ao entrarem na mansão, eles viram ainda mais decorações de luxo. Os olhos das estátuas brilhavam tanto que os deixavam zonzos.
O Aldebaran disse que a Priscila estava no último andar e receberia o Subaru, mas apenas ele, e isso deixou o Subaru bem irritado. Ele não queria sair do lado da Ren, mas o Aldebaran foi claro em falar que a Priscila só iria receber o Subaru. Dessa forma, o Aldebaran chamou o Schultz para acompanhar a Ren enquanto o Subaru conversava com a Priscila. Logo em seguida, após a Ren deixar o local, o Aldebaran faz um assobio falho e faz uma piada sobre o relacionamento da Ren com o Subaru. O Subaru acaba nem comentando sobre o conteúdo das palavras, mas ele zomba o Aldebaran por não conseguir assobiar direito. Só que o Aldebaran comenta que os lábios dele não estavam inteiros, então mesmo se ele quisesse assobiar direito, ele não conseguiria. O clima ficou pesado e o Subaru pediu desculpas pelo comentário. Adiante então, o Subaru entrou no quarto da Priscila e voltamos para aquela cena no início, com ele observando ela lendo um livro. Depois de um tempo, a Priscila termina de ler o livro e comenta que era uma história chata. O Subaru ficou impressionado por ela ter lido o livro inteiro, mesmo achando a história chata, mas a Priscila comentou que era necessário ler todo o livro para poder julgá-lo, e apenas os tolos julgavam um livro antes de terminá-lo. Após isso, o Subaru lhe passa a contar a situação, e a cena não é muito diferente do anime. Tem algumas interações e falas a mais, mas só tem graça lendo. Acaba ocorrendo aquela mesma situação do Subaru levar um chute na cara, mas com a diferença que na novel foi muito mais brutal. A face do Subaru levou um dano considerável, e após o Aldebaran retirá-lo da sala, a Ren usou magia de cura nele. Certamente esta cena foi cortada, pois na versão do anime, a Ren nem sequer estava na mansão. E retirando a Ren da mansão, eles cortaram diversas interações, inclusive uma das cenas mais importantes do arco 3. Após a Ren curar o rosto do Subaru, o Aldebaran os apressou para ir embora, pois caso eles ficassem enrolando demais, a Priscila poderia mudar de ideia e mandá-lo matá-lo. Obviamente, a Ren não gostou nada daquilo que ela tinha ouvido, mas o Aldebaran a interrompeu dizendo para ela se acalmar. Ele disse que era apenas uma possibilidade e que ele também não queria fazer aquilo. Logo em seguida, ele os apressou ainda mais e se despediu do Subaru. Virou-se para a Ren e disse a seguinte frase: "Você também, mocinha. Como que você se chamava mesmo? Han, né? Cuida bem dele." Após ouvir isso, a Ren disse que a Han era a irmã dela e que na verdade ela se chamava Ren. E nesse momento, meus amigos, o Aldebaran travou. Ele não queria acreditar que a pessoa que estava na frente dele era a Ren. Ele perguntou mais uma vez se ela não era a Han e ele começou a ficar nervoso. A Ren mais uma vez confirmou a identidade dela e ela perguntou para o Aldebaran se ele era conhecido da Han. Depois disso, o Aldebaran ficou incrédulo. Ele ficou bastante nervoso e começou a mexer no elmo dele. E cada vez mais rápido, ele abria e fechava a fechadura da armadura. Até que em um determinado momento, o Aldebaran perguntou para a Ren se a irmã dela estava viva, e ela confirmou. No instante em que a Ren respondeu, o Subaru sentiu todos os pelos do corpo se arrepiarem. O clima ficou pesado, e o Aldebaran respondeu com uma voz grave, gélida e pesada. O Aldebaran emanava uma aura hostil, e tanto o Subaru como a Ren ficaram em estado de alerta. Por sorte, o Aldebaran se acalmou. Disse que não faria nada e que seria melhor os dois partirem. Eles se despediram e enquanto os dois saíam da mansão, o Aldebaran ficou encarando as costas deles. No momento em que ele viu que o Subaru e a Ren desceram a ladeira, ele proferiu a seguinte frase: "Só pode ser piada. Aquela ali..." Fora da mansão da Priscila, o Subaru e a Ren acabam se separando. Em uma última tentativa, ele pediu para ela ir até a Ordem dos Cavaleiros e denunciar o ataque do culto da bruxa. Enquanto isso, o Subaru caminhava e pensava na situação que ele havia passado. Ele estava muito revoltado com a Priscila. Antes do início da seleção real, ele a havia ajudado no beco com aquela situação dos bandidos. O Subaru a chamou de ingrata, e também não poupou críticas ao Aldebaran, que não tentou convencê-la a mudar de ideia. Pensando nisso, ele mordeu os lábios que começaram a sangrar. E quando ele estava saindo do Distrito Nobre e entrando para a zona comercial do reino, alguém o chamou. Esta pessoa era uma demi-humana pequena.
Tinha uma pelagem de cor marrom claro e olhos amendoados cheios de alegria. Ela viu que os lábios do Subaru estavam sangrando e ficou preocupada. Ela simpatizou com a dor do Subaru, pois presumiu que lhe havia machucado os lábios quando estava comendo. Entretanto, o Subaru disse que não havia se machucado por um motivo idiota desses e tentou se distanciar dela. Mas a garota também sentiu o cheiro de sangue no nariz dele. O ferimento provocado pela Priscila havia sido totalmente curado, mas o olfato da demi-humana era bem aguçado. De repente, uma garota de baixa estatura e de cabelo lilás apareceu chamando a atenção da demi-humana. Ao ver o Subaru, ela se lembrou dele, e ele também a reconheceu. Ela era Anastasia Roshin. Um grande salve ao novo membro do canal, que é o Natsuki Subaru. Muito obrigado pelo apoio, meu amigo. E também mando um grande salve a todos os novos membros cultistas. Agradeço por todo o apoio que vocês me dão. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de Re:Zero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.